Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Aquele Rádio. O meu nome é Rodrigo Tomasi e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês um trabalho de recuperação, de restauração que estamos realizando neste belo aparelho que vocês estão vendo aqui na frente, que é um GE, General Electric, este que talvez seja o modelo da GE mais conhecido, ao menos aí no Brasil, um aparelho muito bacana, muito bonito, inclusive vocês podem ver por todo o seu design. É um aparelho bem grande e é um aparelho que possui muita qualidade. Este aparelho, vocês podem ver, ele possui 8 faixas, sendo uma faixa para as ondas médias e outras 7 faixas para ondas curtas, dos 90 metros até os 16. E aqui na sua frontal ele tem a descrição A-Wave e o número 8, um indicativo da quantidade de faixas que ele possui. Ele é um aparelho portátil, aqui na parte superior ele tem uma alça de transporte. Neste aparelho aqui ela foi perdida, enfim, rompida. Este rádio possui todo o seu gabinete revestido em couro, inclusive uma bela tonalidade, e aqui nas extremidades ele é todo costurado e em vários pontos nós temos então a quebra deste couro. Enfim, isso é até normal para rádios desta idade. Esse aparelho foi fabricado em meados dos anos 60. Vocês podem ver vários pontos aqui descascados. Enfim, faz parte do uso e da propriedade que tem este aparelho. E na sua lateral direita nós temos então os botões de seleção de faixas e aqui o botão que faz a sintonia aqui no cursor do dial. Vejam que este botão na verdade deveria estar aqui e este aqui estaria aqui embaixo. Inclusive aqui teremos uma chave que foi perdida. Me parece que foi adaptado alguma coisa aqui. Vejam que este botão está movendo então aí o cursor do dial internamente, e quando nós mudamos a faixa por este seletor aqui de baixo, nós temos aqui um pequeno indicador nesses pontos para mostrar as faixas em que o aparelho está. Vejam. Eu vou pôr as pilhas nele e vou mostrar um pouco do funcionamento dele para vocês. Bom, eu vou girar a faixa aqui. Ouçam que ele está com muito ruído. Este cursor não desce além dessa posição, ele está travado. Vejam, não consigo mover a frente, então deve ser algum ajuste no próprio cordão. Vocês podem ver também que aqui dentro ele já está com esta lâmpada ligada. Esta lâmpada eu acesso ela através deste botão. Na verdade, eu deveria ligá-la apenas quando o botão fosse pressionado. Bom, ele está funcionando algumas faixas do OM. Então aqui está uma faixa. Esta faixa, na verdade, ela deveria estar aqui nos 870 kHz e não nesta posição que é o que ela está. Vou mostrar para vocês a parte de trás desse aparelho também. Está completa com a tampa, ele possui uma entrada aqui para eliminador de pilhas e ela está também com vários pontos descascados. É algo que nós tentaremos melhorar neste aparelho. Eu vou tirar estes dois parafusos e através da remoção destes parafusos nós acessamos aqui o compartimento interno aqui para as baterias do aparelho e podemos ver inclusive a disposição do circuito eletrônico. Vejam, pessoal, que é um circuito muito interessante. Aqui nós temos uma placa ligada a um outro circuito que está lá embaixo, cheio de componentes, bobinas de recepção, FI, etc. E aqui um baita de um capacitor variável com 3 estágios de metal, muito legal. E aqui eu vejo que nós temos o manual do aparelho. Eu já vi esse manual. Este aparelho ele foi me enviado lá da cidade de Anápolis. Quem me enviou foi o caro amigo Alessandro Batista. O Alessandro que já fez alguns trabalhos aí com a gente. O Alessandro é um colecionador, gosta muito de rádios. E ele me mandou, veio no aparelho, esse aparelho ele comprou em um antiquário, enfim. E isso aqui estava com ele, inclusive são coisas que estes aparelhos antigos possuem. E vejam aqui então todo o circuito elétrico deste rádio, muito legal, é o circuito original ali dos anos 60. Vários transistores, vejam. Uma data que aparece aqui, ó. 1966, 4 de 1 de 66 é a quinta revisão, e aqui em cima nós temos a primeira revisão em 1965, 20 de 5 de 65, portanto é a data provavelmente de fabricação deste aparelho. Então ele tem aí 54 anos mais ou menos. E vejam que aqui embaixo nós temos o compartimento de pilhas. Este aparelho ele usa 6 pilhas de tamanho D, certo? E eu posso ver que ele possui alguns fios aqui soltos. Aqui é possível ver também que houve um ponto de solda. Temos uma emenda num fio aqui, um outro aqui cortado. Enfim, não sei o que houve neste aparelho, mas me parece que ele está sem a tomada de energia para o eliminador de pilhas. E aqui nós temos um belo alto-falante, um grande alto-falante da Bravox. A gente conhece, esses alto-falantes têm uma excelente qualidade. E aqui está o chassi do aparelho
removido do gabinete. Eu vou mostrar um pouco como é que está o estado aqui dentro. É possível ver que está com bastante pó, sujeira em toda a parte interna. E aqui está todo o circuito eletrônico. Vejam que é um circuito bem grande, bem completo. Vejam a quantidade de bobinas que nós temos aqui, muitas realmente. Esse rádio, na verdade, possui 8 faixas, então é natural que tenhamos esse conjunto muito grande de bobinas. E é um circuito que lembra muito o rádio Transglobe de 8 faixas da Philco, muito parecido. Enfim, uma característica típica desta época. Vejam aqui o tamanho deste ferrite de OM. Então, o AM desse aparelho deve ser muito bom. E aqui dentro temos, então, todo este conjunto da placa, né, que faz parte desse circuito que nós vimos anteriormente, quando tiramos a tampa de baterias. E aqui embaixo uma série de capacitores, todos bem antigos. Aqui temos alguns transistores de germânio, vocês podem ver aí. Enfim, pessoal, nós vamos dar uma geral neste aparelho. Ele está com um estado muito bom, embora com esses detalhes e o funcionamento bem irregular. E vamos ver o que a gente consegue fazer. Depois nós comentamos os resultados e mostramos para vocês como é que ficou este belíssimo GE de 1965. E agora eu mostro para vocês como ficou a estrutura eletrônica, todo o chassi deste aparelho consertado, revitalizado. Agora ele está funcionando. Vou mostrar um pouco de como foi o trabalho, quais foram as intervenções realizadas para recuperarmos o funcionamento deste rádio da GE. E o principal problema deste rádio estava justamente na seleção das emissoras. Vocês viram lá no início, este indicador que fica lá na frente no dial, ele estava bem limitado apenas a uma faixa intermediária aqui do cursor. E aí a primeira intervenção foi justamente remover o cordão do dial que havia no aparelho para podermos trabalhar com este capacitor variável e fazermos o ajuste das frequências. Refizemos também uma série de conexões elétricas, principalmente nesta parte superior do aparelho. Aqui nós temos um botão que liga a lâmpada que está lá na frente do dial. E vocês viram que essa lâmpada ficava ligada direta e, portanto, aqui nós havíamos uma série de ligações incorretas. Inclusive, todos esses cabos que estão aqui estavam ligados nessa lâmpada, justamente porque o aparelho estava sem este conector, que é o conector que dá acesso a uma alimentação externa ao eliminador de pilhas. Já temos ele previamente fixado aqui, isto vai ser fixado na tampa do aparelho. Fizemos estas pequenas intervenções iniciais. Também refizemos a conexão internamente aqui nas pilhas, estava com muita sujeira e vazamento de pilhas. Aqui esses conectores estavam com os cabos bem danificados, uma série de problemas aqui elétricos. Cortamos, eliminamos as partes iniciais do cabo. E aí, após essa série de ajustes preliminares para que o aparelho voltasse a ter um funcionamento mais adequado, trocamos uma série de componentes que são basicamente capacitores. Eu vou mostrar para vocês, a grande maioria está aqui dentro desta placa, né? Vocês podem ver que temos esses capacitores aqui, são todos capacitores atuais, né? Capacitores novos que foram trocados. Os capacitores que estavam aí no aparelho são estes capacitores que estão aqui. Inclusive vocês podem ver que essa capacitância é uma capacitância bem antiga. Vejam, 125 microfarads. Isso já não existe mais, não é mais um valor comercial. E é importante também nós observarmos a qualidade dos capacitores que nós colocamos nesses rádios antigos, porque são aparelhos que possuem transistores de germânio, são transistores sensíveis de maneira geral, e aí nós precisamos de capacitores com uma qualidade adequada. Eu costumo utilizar capacitores da Epicus, sempre que disponíveis, tem uma qualidade muito boa. Este aparelho possui todos os seus transistores em germânio, e vejam, aqui atrás, estes componentes que estão aqui, ó, isso aqui é um transistor, ele está preto aqui porque ele é confeccionado em vidro, todo o seu invólucro aqui. São transistores bem difíceis de nós encontrarmos, bem raros inclusive. No Brasil não é muito comum nós vermos aparelhos nacionais com estes transistores. Então, quando o aparelho ele vem de um fabricante internacional, a gente acaba vendo alguns componentes. A Philips utilizava, a própria GE. Bem bacana de vermos nesses aparelhos. É realmente a época entre nós migrarmos dos transistores de germânio para os transistores de silício. Foi quando muitos desses foram utilizados, inclusive eles são até mais antigos do que isso. Bom, então essas foram basicamente as trocas e os ajustes feitos no aparelho. Precisamos ajustar todas as bobinas de recepção que estão aqui basicamente sobre o seletor de faixas. Vejam que há uma porção delas. Ajustamos também todas as que estão lá atrás. Enfim, isso serve para nós colocarmos de novo as frequências nas posições corretas e também para trazer as frequências que estavam faltando ali, principalmente nas ondas curtas, né? As frequências estavam muito acima das frequências que aparecem nas faixas, então nós precisamos trazer de volta para dentro da faixa ideal do aparelho, aí sim ele consegue sintonizar as faixas que mostram ali no dial. E eu vou mostrar para vocês a parte frontal, que é a parte onde fica disposto aqui o dial.
E esta parte frontal nós também demos uma boa geral aqui. Vejam que está muito bacana este dial, ele estava bem sujo, esse componente em branco tiramos, ele possui fixadores aqui na parte superior, limpamos completamente, agora está muito bonito e colocamos uma tinta nestes dois indicadores. E talvez o principal trabalho que tenha sido executado neste aparelho foi justamente a troca deste cordão do dial que está aqui. É um cordão novo, o cordão do dial que estava nesse rádio, esse que está aqui, vejam, é um cordão que possui uma série de remendos em vários pontos, certamente ele deve ter rompido, quebrado, e aí o pessoal fez uma intervenção e remendou, por isso que esta faixa do indicador estava limitada ao centro e não ao curso todo. Ele percorre todo o conjunto aqui de extensão desse chassi, faz uma série de voltas, passa por roldanas aqui embaixo, nas partes superiores e retorna para este botão que nós selecionamos as frequências. Então está aí um reparo completamente realizado, agora o aparelho está muito bonito na sua parte interna e também está funcionando já com as frequências ajustadas e eu vou ligar ele brevemente para vocês ouvirem um pouco dele, poderem ver o mecanismo se mexendo aqui, o capacitor variável, que por sinal é um capacitor bem bacana, né, de metal com 3 seções, muito interessante ver este aparelho em funcionamento. Vou mudar apenas algumas estações para vocês verem. Este aparelho tem uma excelente recepção em OM, é fantástica a recepção desse aparelho. Na verdade, essa recepção ela é muito por conta deste maravilhoso ferrite de OM que está aqui em cima, gigantesco, e isso traz também uma boa recepção para o rádio, além de todo o conjunto eletrônico, da estrutura do chassi, da montagem dos componentes e desse próprio capacitor variável que está aqui embaixo. Vejam que som bacana, hein? É um aparelho que tem um som muito legal. Enfim, agora está funcionando completamente com todas as suas funções. E eu vou colocar esse chassi de volta para dentro do gabinete. Nós fizemos alguns ajustes, algumas restaurações naquele gabinete. Vou mostrar para vocês como é que ele ficou. E agora eu apresento aí para vocês aquele rádio da General Electric que eu mostrei lá no início do vídeo. Vejam que baita aparelho, é um rádio muito legal, um rádio grande, um rádio que tem o aspecto aí dos anos 60 e vocês já podem ver que ele está com uma cara nova. Nós limpamos completamente toda essa frontal, removemos grande parte daquela sujeira e todo o aspecto enferrujado que havia aqui na frente, revitalizamos por completo a cor do aparelho e o próprio dial, e a principal diferença que vocês já estão vendo aí no aparelho é a presença dessa alça que está aqui na parte superior. Foi uma alça confeccionada em couro e na cor muito próxima à cor original do aparelho. Vocês podem ver, está numa tonalidade muito parecida realmente. A cor desse aparelho é um azul marinho, bem bonito por sinal, e a alça foi confeccionada então numa tonalidade bem próxima, removendo apenas estes rebites da lateral. Não foram necessários substituir essas duas partes que ficam nas laterais e que dão suporte a essa alça. Com essas duas presilhas que ficam aqui, posicionadas na posição, agora nós temos o movimento do rádio sendo transportado por essa alça. Então essa alça devolve a característica portátil do aparelho e também o aspecto original que ele possui e a sua própria funcionalidade. Nós também aplicamos nas laterais a cor desta alça para deixarmos toda a lateral novamente renovada sem precisarmos trocar todo esse couro. Isso é um processo que é um pouco custoso e, portanto, nós não temos mais agora aqui nas laterais, em toda a lateral praticamente haviam aqueles descascados, agora ele ficou com uma tonalidade única, está também revitalizado nesse aspecto. Colocamos um novo eliminador de pilhas, uma conexão para uma fonte externa de 9 volts. Este adaptador é um adaptador para uma fonte comum, com aquele pino bem convencional que nós temos em qualquer fonte. É importante que nós usemos uma fonte aí com transformador e não uma fonte chaveada. Ele vai apresentar muito ruído se nós usarmos uma fonte chaveada. E para finalizarmos o aspecto de restauração do aparelho, colocamos uma chaveta aqui na lateral. Lembram que este botão estava na parte de baixo e este estava na parte de cima justamente porque aqui é bem difícil de nós mexermos as faixas porque ela é bastante pesada. Então nós confeccionamos meia circunferência em metal, posicionada exatamente dentro aqui deste cursor que fica anexado lá dentro ao eixo que faz a seleção das faixas, e agora nós temos a devolução desta chaveta para a seleção das faixas em metal muito parecida com o seletor original do aparelho, que é praticamente impossível de nós encontrarmos sem retirar de um outro aparelho. Então devolvemos também a característica original do aparelho e ele está bem funcional, ele seleciona as faixas sem problemas. Então está aí uma grande melhoria no aparelho que devolve a funcionalidade original.
E vamos ligar então esse aparelho definitivamente para nós vermos como é que está o funcionamento dele. Eu vou pôr aí na faixa dos 25 metros para nós ouvirmos algumas ondas curtas. Vou pôr na faixa dos 31 metros. Tem um som muito legal este aparelho. Uma rádio chinesa aí com músicas. Ouçam o som do aparelho mesmo em ondas curtas, o ruído bem reduzido. Por na faixa dos 49 metros. Vocês podem ver pelo indicador aqui da lateral. Começa agora o programa Conexão Vida com o pastor Roberto Silvado. Bacana. Bom, as faixas de ondas curtas estão todas operando. Eu vou pôr para finalizarmos aí na faixa de ondas médias. Vou mostrar para vocês como é a recepção desse aparelho em ondas médias. E agora estou então na faixa de OM. Estou à noite numa posição melhor, sem muito ruído. Vou mostrar para vocês que maravilhoso receptor em OM. Capta muitas emissoras distantes. Tem um som bem legal esse rádio. É um grande aparelho aí fabricado nos anos 60 pela GE. Vocês vão ver a recepção deste aparelho. Na programação da Jovem Pan. Uma rádio local, Jovem Pan. Jovem Pan News. Essa deve ser a Rádio Capital de São Paulo, nos 1040. Certamente essa aqui, esse é o programa Rancho do Padre. A todos vocês que estão ligados aqui na Rádio Capital e a todos vocês que estão acompanhando o Rancho do Padre aqui pelo nosso aplicativo Rancho do Padre. Legal, né? Uma rádio lá de São Paulo, chegando muito bem aqui. Uma rádio em castelhano. Esta é a rádio Guaíba, da cidade de Porto Alegre. Acordo com as mudanças da sociedade, assim. A tal da insegurança, né? As primeiras retiradas poderão ser feitas ainda E esta é a rádio Gaúcha de Porto Alegre nos 600 kHz. Agora temos aqui o botão de tonalidade também disposto aqui embaixo. Ele não gira mais junto com este botão, também foi algo que foi melhorado, vocês podem ver. E a própria lâmpada do dial que está aqui dentro. Bacana, né? Então está aí, pessoal, um aparelho completamente restaurado, funcional, com uma ótima recepção nas ondas médias. Esse aparelho é fantástico, tem uma recepção excelente, muito por conta dos transistores, do capacitor variável e das próprias bobinas internas, incluindo aquele ferrite bem grande que está aqui em cima. Então espero que vocês tenham gostado deste belo aparelho, do vídeo, e obrigado por terem assistido. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha Sat às 11 horas. Para a Rádio Gaúcha, Ramon Nunes. Estúdio Gaúcha, os destaques da noite e as principais notícias do esporte. Marcelo Debona. Boa noite, 10h04. Bem-vindo, começando o Estúdio Gaúcha, hoje é quinta-feira, 15 de abril. Está esperando con mucho cariño y con mucha bondad para darnos su misericordia. Por eso hoy... Puisque vous êtes donc dans les petits secrets de fabrication du dictionnaire
No meio do ano, em junho, a Copa do Brasil será retomada e o Atlético vai ter pela frente